Olá, queridos alunos. Para quem não me conhece, eu sou o professor André e hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante e muito atual, né? Bastante atual, que são os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, chamados também de sistemas de LPF. São sistemas muito importantes, uma vez que contribuem para que as atividades agropecuárias elas possam se tornar cada vez mais sustentáveis, possibilitando, portanto, para que o produtor rural ele possa, né, desenvolver a sua atividade ao longo do tempo e poder sobreviver dela de uma maneira digna e também gerando emprego, gerando bem-estar, gerando qualidade de vida, que são aspectos muito importantes aí dentro da atividade agropecuária. Bom, então nós iremos fazer uma breve introdução sobre a importância da produção de alimentos em nosso planeta e em nosso país, para depois, posteriormente, trabalharmos com os conceitos em cima desses sistemas de produção chamados de LPF. Segundo dados da FAO, para quem não sabe, a FAO ela é um braço da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas. É como se fosse uma secretaria da ONU que trata de assuntos referentes à produção de alimentos em nosso planeta. Segundo essa secretaria, para que possa suprir alimentos à população mundial, a nossa produção agropecuária ela vai ter que crescer até o ano de 2050 cerca de 70% em comparação à produção do ano de 2000. Isso é um conceito muito importante, meus amigos. Por quê? Porque na medida que a população ela tende a crescer muito, nós vamos ter que produzir uma maior quantidade de alimentos para que essa população ela possa ser abastecida. Nós somente conseguiremos isso na medida que as nossas propriedades elas se tornem mais produtivas e, portanto, mais sustentáveis. Então, esse gráfico ele reforça muito bem o que nós acabamos de falar, né? Vocês podem comparar que até o ano de 1950, a população mundial ela estava próximo aí de 2 bilhões de habitantes. Já por volta do ano de 2050, estima-se que a população mundial chegará próximo de 10 bilhões de habitantes. Portanto, será necessário aumentar a capacidade mundial de produção de alimentos. É interessante ressaltar que um dos grandes problemas que nós constatamos hoje em dia não diz respeito à produção de alimentos, né? A produção de alimentos em nosso país e também em nosso planeta, ela consegue satisfazer a população atual. Agora, um grande problema, um grande gargalo que nós temos relacionados a essa produção de alimento diz respeito a quê? Diz respeito ao modo como esses alimentos estão sendo distribuídos perante a população mundial. Nós sabemos que esse modelo de distribuição atual ele não é um modelo correto, uma vez que uma parcela significativa da população mundial passa problemas de fome em nosso planeta. Então isso reforça o aspecto de que a distribuição desses produtos alimentícios que são produzidos no mundo, ela não está ocorrendo de maneira correta. Ainda ocorre muita má distribuição de renda, muito desperdício de alimentos. Isso pode ser, por exemplo, constatado nas nossas feiras, aí ao ar livre, nos ceasas. Vocês conseguem constatar como
né, que o desperdício que acontece com a produção de alimentos, ela é muito grande. Então, o modelo de distribuição realmente é o que deve ser levado em conta. Porém, se nós mantermos esse modelo atual, a nossa produção ela vai ter que superar a produção dos anos 2000 em 70%. Ou seja, nós vamos ter que tornar as nossas propriedades cada vez mais produtivas e cada vez mais sustentáveis. Se isso não for feito, uma parcela significativa do nosso planeta vai passar fome. Portanto, este conceito de sustentabilidade, de tornar as nossas propriedades cada vez mais sustentáveis, cada vez mais produtivas, ela é muito importante, uma vez que irá conseguir suprir a demanda de alimentos no mundo, evitando com que o nosso planeta passe por problemas de fome, principalmente aquela população mais vulnerável, né, de acordo com o nosso sistema econômico atual. Para que isso possa acontecer, dois fatores são importantes de serem constatados. Primeiro, 90% tem que ser oriundo do aumento de produção por unidade diária e somente 10% através das expansões de novas áreas. Ou seja, grande parte deste aumento da produção de alimentos no mundo, ela vai ter que ser oriunda de nossas propriedades. E lembrando que a questão de expansão de novas áreas, ela tem sido cada vez mais dificultada em nosso país, uma vez que as leis ambientais têm sido cada vez mais severas, impossibilitando com que nós possamos estar desmatando novas áreas para poder trabalhar ali com atividades agropecuárias. Então, vocês podem ter a certeza que grande parte dessa produção tem que ser realmente oriundo do aumento de produção por unidade diária, para que possa, né, suprir, portanto, a demanda alimentícia da população mundial. Bom, vamos falar um pouco sobre nosso país, né? O território nacional ele conta com a área de aproximadamente 851,1 milhões de hectares. Desses 851,1 milhões de hectares, 218 milhões de hectares são compostos de pastagens. Destas pastagens, nós temos 160 milhões de hectares constituídas de pastagens cultivadas. E 62 milhões de hectares são oriundas de áreas de lavouras. Isso são dados aí do último censo, né, realizados pelo IBGE. Dentro desses dados, nós temos alguns fatores importantes. Vocês conseguem constatar que grande parte das nossas atividades agropecuárias são voltadas para a produção de pastagens, em relação a áreas voltadas para a produção de lavouras, né, agrícolas. Então, o que acontece? Isso nos remete que o nosso país ele tem uma vocação mais pecuária do que voltado para a prática da agricultura. Agora, um aspecto importante é que desses 218 milhões de hectares com pastagens, 160 milhões de hectares são com pastagens cultivadas, sendo o restante de pastagens nativas. O que seria essas pastagens cultivadas? Qual seria a grande diferença de pastagens cultivadas para pastagens nativas? Pastagens cultivadas são aquelas oriundas de materiais que não são originados do nosso país. Já as pastagens nativas
são aquelas pastagens naturais que ao longo do processo de formação do nosso planeta foram se desenvolvendo e se tornaram nativas na nossa região. Elas são bem tradicionais em alguns tipos de biomas encontrados em nosso país. É muito comum, por exemplo, a gente se reparar com o bioma conhecido como Pampa, né, ali no sul do nosso país, onde você consegue constatar vastas áreas compostas de pastagens naturais, né, presente ali, né, e caracterizando o bioma daquela região. Já as nossas pastagens cultivadas, grande parte desses materiais são oriundos do continente africano. Isso se deve a quê? Se deve ao fato de que o continente africano ele possui algumas condições de clima e de solo que tendem a ser um pouco, né, semelhantes ao que ocorre aqui em nossos países. Então foram pastagens que foram trazidas até o nosso país e que se adaptaram muito bem às nossas condições. Isso se deve ao fato, como eu falei com vocês, do clima e das condições de solo, onde aquelas pastagens se originaram ali no continente africano, serem bastante semelhantes ao nosso. Além disso, as pastagens originárias do continente africano, elas tendem a ter uma característica mais interessante, que diz respeito ao quê? Ela conseguir se perpetuar melhor quando ela é submetida ao processo de pastejo. Isso se deve ao fato de que é muito comum no continente africano você se deparar com grandes rebanhos, né, como de zebras, gnus, búfalos, se alimentando daquelas pastagens e ao longo do processo evolutivo elas desenvolveram a estratégia de poder emitir maior número de brotações, sendo mais suscetíveis ao processo de pastejo, ou seja, elas toleram uma maior capacidade de pastejo. Na medida que eu tenho animais ali em cima, pastando em cima daquelas pastagens, elas conseguem emitir uma maior capacidade de brotos e de perfilhos, fazendo com que o processo de pastejo ele possa ocorrer e as pastagens ainda se tornem produtivas. Esse é um aspecto importante. O que a gente não constata muito nas nossas pastagens naturais, oriundas aqui do nosso país. Uma vez que não é muito comum em nosso país nós nos depararmos com rebanhos de animais nativos aqui da nossa região. Grande parte aí da nossa fauna ela tende a acontecer em grupos muito pequenos, muito distintos do que a gente observa, por exemplo, ali nas grandes savanas africanas, onde em alguns tipos de situações nós nos deparamos com centenas e até milhares de animais se alimentando daquelas pastagens. Um aspecto interessante com relação a essa maior vocação pecuária do nosso país em relação à nossa atividade agrícola, é que nós começamos a reparar que ao longo do tempo ocorre uma tendência das nossas áreas de lavouras aumentarem em relação às áreas de pastagem. Isso se deve ao fato de que, infelizmente, as pessoas, os produtores rurais, os pecuaristas, eles ainda não estão manejando as pastagens da forma como elas devem ser manejadas. Esse tem sido um dos grandes problemas que tem sido observados em nosso país. Uma vez que estima-se que mais de 80% das nossas pastagens encontram-se em processo de degradação, refletindo realmente que é necessário um maior cuidado relacionado ao manejo das nossas pastagens para que a atividade pecuária ela possa se sustentar.
Além disso, nós sabemos que o nosso país, ele é um país que tem ao longo do tempo se destacado bastante a nível mundial como um expoente, né, em relação à produção de produtos agropecuários. Nós conseguimos constatar isso aí através desses alimentos, né, que são produzidos. Vocês conseguem reparar que, por exemplo, o Brasil hoje em dia ele ocupa o primeiro lugar na produção de soja, é o primeiro lugar na produção de café a nível mundial. Inclusive aqui a nossa região do Espírito Santo e do Norte, ela se destaca bastante na produção de café, principalmente do café chamado café Conilon. Somos referência mundial também na produção de suco de laranja e cana-de-açúcar. Além disso, ocupamos, em número de animais, o segundo lugar na produção de bovinos no mundo. Ocupando, hoje em dia, o terceiro lugar na produção de aves e também da cultura de milho. Além disso, somos o quarto maior produtor de leite, uva e suínos. E somos o quinto lugar ao longo aí do mundo na produção de algodão. Então, isso são aspectos importantes que servem de reflexão para demonstrar realmente que o nosso país ele é uma potência agropecuária. E nós conseguimos constatar aí ao longo do tempo que a agropecuária ela tem sido a locomotiva que vem contribuindo para que o nosso país ele possa se desenvolver e crescer cada vez mais. A gente geralmente vê sempre falando de crise em nosso país. Só que o setor agropecuário, pelo contrário, ele não se encontra em crise, ele tende a se encontrar cada vez mais em crescimento. Daí a importância do setor agropecuário para contribuir com o PIB do nosso país. Como vocês podem reparar aqui, ó, o PIB do agronegócio brasileiro, ele corresponde a aproximadamente 22% do PIB nacional. Então, aproximadamente um quarto do PIB gerado pelo nosso país vem através das atividades agropecuárias, demonstrando, portanto, a importância dessa atividade para o nosso país. Bom, para que a gente possa trabalhar com a atividade agropecuária, é muito importante nós trabalharmos com aquele conceito que eu falei com vocês de sustentabilidade, ou seja, as nossas propriedades, elas têm que ser sustentáveis. Para que a gente possa tratar o conceito de sustentabilidade, 3 fatores são extremamente importantes. É como se eles funcionassem como uma engrenagem, né, que tem que trabalhar junta para que o conceito de sustentabilidade ele possa realmente se perpetuar ao longo dos nossos sistemas de produção. Então, 3 aspectos eles são muito importantes. Primeiro é o aspecto econômico, ou seja, a atividade agropecuária ela tem que ser capaz de gerar renda para o produtor rural. Ela tem que ser economicamente viável, porque senão o produtor rural ele não vai ter condição de sobreviver às custas da sua atividade. Então, cada vez mais, o conceito de nós utilizarmos a nossa propriedade como uma empresa, ela deve ser tratada, né, como uma empresa rural, tem que ser levado em conta. Então, o aspecto econômico ele é muito importante. Ou seja, o produtor ele tem que realmente se sustentar através daquela atividade. Tem que ser uma atividade que gere lucro para o produtor. Um outro aspecto extremamente importante dentro do conceito de sustentabilidade diz respeito ao caráter ambiental. O caráter ambiental ele é extremamente importante. Por quê? Porque hoje em dia não tem como
nós tornarmos as nossas propriedades sustentáveis se nós não a manejarmos de maneiras corretas do ponto de vista ambiental. Então é necessário que nós manejemos a nossa propriedade respeitando um manejo correto e sustentável do solo, da água, evitar o uso excessivo de defensivos agrícolas, trabalhar com técnicas cada vez mais conservacionistas. Estes são aspectos importantes para que a gente evite com que o nosso sistema ele comece ou entre em degradação. Então, esse conceito de trabalharmos com conceitos sustentáveis no aspecto ambiental, ele realmente é muito importante. E o outro aspecto importante dentro do conceito de sustentabilidade diz respeito ao aspecto social, que é um aspecto muito importante, né? Por quê? Porque na medida que a atividade ela se torna viável, ela se torna sustentável, nós vamos ter melhor qualidade de vida do homem do campo, nós vamos ter maior geração de emprego e renda dentro das nossas propriedades rurais, nós vamos evitar o êxodo rural, ou seja, aquelas pessoas do campo vão estar saindo cada vez menos da zona rural para poder chegar às cidades e os grandes centros, né, as grandes cidades, e nós sabemos que, na maioria das vezes, esse êxodo rural ele é muito prejudicial ao homem do campo, uma vez que o homem do campo ele já está se adaptado àquele ambiente rural. Uma vez que ele vai sair daquele ambiente para poder ir em busca do seu sustento nas grandes cidades, ele tende a ter um problema de adaptação muito grande, contribuindo para que cada vez mais áreas marginalizadas surjam aí nos grandes centros, nas grandes cidades. Como, por exemplo, nós temos reparado o crescente aumento de áreas de favelas nas grandes cidades. E isso se deve muito a essa questão do êxodo rural que vem ocorrendo no nosso país. Na medida que a gente torne a qualidade de vida do homem do campo cada vez melhor, vocês podem ter certeza que esse êxodo rural ele tende a acontecer cada vez menos. Então, esses três pilares, né, essas três engrenagens, elas são muito importantes quando nós trabalhamos com o conceito de sustentabilidade. Ou seja, nós devemos trabalhar com uma atividade que ela seja economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. Então, essas são as três engrenagens principais e que têm que estarem funcionando juntas para que o conceito de sustentabilidade ele possa ocorrer dentro das nossas atividades. E como eu já falei com vocês, os sistemas, né, de LPF, eles são extremamente importantes dentro desse conceito de sustentabilidade das nossas atividades. Vocês vão estar vendo aí mais para frente. Bom, ainda dentro daquele conceito de dados que demonstram, né, como o nosso país ele tem uma vocação muito grande para a atividade agropecuária e ele tende a ser referência, né, em relação a outros países do mundo, nós vamos estar trabalhando um pouco agora com os conceitos que envolvem dados dentro da atividade agropecuária. Como eu falei com vocês, em termos de animais, o nosso país ele se destaca sendo o segundo do mundo, tendo aproximadamente um rebanho composto de 232 milhões de cabeças, né, de bovinos, perdendo somente para a Índia, né, que possui aproximadamente 305 milhões de cabeças de bovinos ali naquele país. Só que tem um aspecto interessante. Os bovinos na Índia, eles são, por questões religiosas, animais sagrados. Então não é permitido com que esses animais eles possam ser abatidos. E, portanto, esses animais eles não podem ser comercializados
tanto internamente, ali dentro, né, da Índia, quanto enviados para exportação. Isso, portanto, graças a essas questões religiosas, né, que envolvem aquele país, nos remetem que o nosso país, portanto, é o maior rebanho comercial do mundo, uma vez que nós conseguimos estar abatendo animais aqui no nosso país e comercializando a nossa carne, né? Então, essa é uma questão importante da gente poder estar constatando. Seguido da China, que possui hoje em dia aproximadamente um rebanho de 97 milhões de cabeças, e dos Estados Unidos, possuindo um rebanho próximo aí de 94 milhões de cabeças bovinas. Agora, um aspecto interessante que nos remete o fato de que o nosso sistema ele precisa realmente ser melhor manejado, diz respeito à produção mundial de carne bovina. Como vocês repararam na tabela anterior, os Estados Unidos, eles possuíam aproximadamente, né, ele estava na quarta posição em número de animais. Agora, quando você vai olhar a produção mundial de carne bovina, eles soltam, né, eles dão um salto da quarta posição para a primeira, permanecendo o Brasil ainda na segunda colocação. Isso serve de reflexão para nos mostrar que realmente os nossos sistemas de produção de bovinos eles precisam ser melhor manejados, uma vez que o que tem acontecido é que grande parte dos nossos animais que são alimentados nas nossas pastagens, eles tendem a ficar um período muito grande nas nossas pastagens até serem abatidos. Já nos Estados Unidos, não. Os animais eles permanecem menos tempo dentro do sistema de produção e são mais rapidamente abatidos. Para vocês terem uma ideia, a média mais ou menos aí de abate em termos de tempo no nosso país é de próximo de 5 a 6 anos para que a gente possa estar abatendo um bovino. Já nos Estados Unidos é próximo de 2,5. Refletindo, portanto, que em nosso país nós temos que melhorar bastante essa condição de manejo. Então, por exemplo, enquanto os Estados Unidos eles tendem a abater 2 até 3 animais num período de 6 anos, o nosso país ele consegue abater somente um, reforçando mais uma vez a importância de que nós temos que tratar com mais cuidado o manejo que está sendo realizado dentro dos nossos sistemas. E um dos grandes problemas que nós já vimos referente a isso diz respeito à forma como as nossas pastagens estão sendo manejadas ao longo do tempo. Bom, além disso, uma questão importante diz respeito ao consumo per capita de carnes no mundo, né? É o consumo por pessoa, né? Por quilo de carne por pessoa ao longo do ano. Como vocês podem reparar neste gráfico, a carne mais consumida no mundo é a carne suína, né? Estima-se que 40% da carne consumida no mundo ao longo do ano seja oriunda de suínos. Já a carne mais consumida depois da carne suína diz respeito à carne de aves, né? Principalmente aí de frangos de corte. Seguido da carne bovina, com aproximadamente 24,5%, e seguido da carne de ovinos e caprinos, com aproximadamente 4,7%. Agora, lembrando que isso aí é a média mundial, né? A média per capita mundial. É lógico que, dependendo do país, esses valores tendem a variar.
Então vocês podem ter certeza que o nosso país, pelo fato dele ter uma vocação pecuária muito grande para a atividade de gado de corte, o consumo per capita de carne de bovinos ele tende a ser maior em relação a outras partes do mundo, né? Então é um aspecto aí interessante. E nós já vimos que nós somos referência tanto na produção de bovinos, quanto na produção de suínos, quanto na produção de aves. Então, além de podermos abastecer o mercado interno, né, a nossa população brasileira, é possível também exportarmos carne para o resto da população mundial, contribuindo, portanto, com aquela questão de maior geração de renda, né, de maior desenvolvimento de empregos, de qualidade de vida dentro do setor agropecuário. Bom, e com relação aos países que mais comem carne no mundo? Então, o país que mais consome carne no mundo é a Austrália, né, com aproximadamente aí uma média per capita por pessoa, dados aí de 2018, de próximo de 92,99 quilos por pessoa ano. Seguida dos Estados Unidos com 90,99, Israel com 86 quilos, Argentina, Uruguai e pelo Brasil, né? É interessante ressaltar que quanto mais rico o país, né, a tendência é que a população ela se alimente mais de produtos oriundos da produção animal. Agora, é lógico que outros aspectos também dizem respeito. Como vocês podem constatar aqui, a Argentina, o Uruguai e o Brasil ela não são considerados países de primeiro mundo, mas vocês conseguem constatar que o consumo de carne ele é muito grande, né? Isso também é oriundo de quê? Da vocação pecuária daqueles países, né? Uma vez que são países onde já se trabalha com animais, principalmente em sistemas a pasto, há muito tempo, né? Então, tanto o Brasil, Uruguai, Argentina são referências aí na produção de carne mundial. Consequentemente, subentende-se que a população ela também tem um consumo de carne mais alto. Bom, com relação àquela questão que eu falei com vocês, na diferença no aumento do consumo per capita de carne nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, né? Dados aí de 1983 a 2020. Aqui em verde nós temos os países desenvolvidos e em laranja os países em desenvolvimento. A gente consegue reparar que ao longo do tempo nós começamos a reparar um aumento no consumo de carnes, tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento. E um aspecto importante é aquele aspecto que eu falei com vocês, né? Quanto mais rico e mais desenvolvido o país, maior é o consumo de carne. Isso se deve ao fato de que são países onde a renda per capita ela tende a ser maior em relação aos países em desenvolvimento. Consequentemente, a população ela tem mais condição de poder estar adquirindo, né, produtos oriundos da produção animal, né, principalmente oriundos de proteína animal, como ovos, carne, queijo e por aí vai. Bom, com relação ao leite, o nosso país também ele tem se destacado, né? O maior produtor é os Estados Unidos, segundo da Índia, né? Lembrando que grande parte do rebanho indiano é utilizado realmente para a produção de leite, por isso eles tendem a se destacar, seguido do Brasil, em terceiro lugar. Agora, nós temos ainda uma condição de aumentar muito essa nossa produção, uma vez que a média nacional de produção de leite por animal varia entre 3 a 4 litros dia, ou seja, isso é uma produção baixíssima
se a gente for comparar, por exemplo, com outros países referências do mundo na produção leiteira, como os Estados Unidos, né? Então, essa condição da baixa produção de leite por animal dos nossos sistemas refletem que realmente é necessário nós manejarmos as nossas propriedades leiteiras, os nossos sistemas voltados para a produção de leite de uma maneira mais eficaz. E um grande problema que a gente constata é sempre relacionado a pastagens mal manejadas, né, é um aspecto importante. A genética dos animais, que muitas vezes não são adequados para a produção de leite. A gente consegue constatar, muitas vezes, o produtor, que se diz produtor de leite, quando a gente vai avaliar a genética do seu rebanho, os seus animais são muito mais voltados, do ponto de vista genético, para a produção de carne do que para a produção de leite. Além de problemas relacionados a aspectos nutricionais, aspectos sanitários e, como eu falei, aspectos genéticos. Então, nós ainda temos uma capacidade de crescimento muito grande dentro desta atividade. Bom, quando a gente compara a produção mundial de leite, é interessante constatarmos que existem alguns países, né, que já se estabilizaram na produção de leite. O que é isso? Eles não conseguem produzir mais leite do que está sendo produzido, uma vez que eles já obtiveram limitações tanto do tempo, do ponto de vista da genética do rebanho, do manejo, limitação de área para poder estar trabalhando com esses tipos de animais, né? Nós conseguimos constatar isso, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde vocês reparem que a produção ela se estabilizou, também na Austrália e Nova Zelândia, e em países africanos é um caso à parte, né? Uma vez que o problema desses países africanos, eles não são relacionados à alta tecnologia, e sim à limitação tecnológica, né? Que é um problema ali muito presente quando a gente começa a estudar e avaliar o que tem acontecido ali no continente africano, né? Que é um continente ainda muito precário, muito subdesenvolvido e que ao longo do seu processo de formação foi colonizado, né? Durante muito tempo, e isso realmente contribuiu para que esse continente ele esteja aí entre os continentes mais pobres do nosso planeta. Embora tenha um potencial muito grande, né? Um continente muito rico em recursos naturais, mas que do ponto de vista político e social deve ser melhor avaliado. E existem outros locais onde a produção de leite, ao invés dela estar subindo ou se mantendo, ela está caindo. Como, por exemplo, a gente começa a reparar na Europa e na Ásia, né? Isso pode se dever ao fato de que alguns produtores de leite largaram a atividade para poder trabalhar com outras atividades que eles acharam mais interessantes, e também já chegou no máximo de genética em termos de área, né, em produção por animal, constatando realmente que a gente não vai obter dados tão importantes ali naquele país. Nós conseguimos constatar uma tendência de queda. Já nesses países em laranja, nós conseguimos constatar o que? A presença de que a produção de leite ela tende a aumentar. É o que a gente tem reparado na China, no Japão, Índia e Paquistão, e principalmente aqui na América Central e na América do Sul. E dentro das nossas condições aqui do nosso país, a gente consegue constatar isso realmente. Como eu falei para vocês, a nossa produção ela é uma produção ainda muito baixa por animal. Nós temos aí próximo de 3 a 4%, de 3 a 4 litros de leite
por animal. Ou seja, nós temos um potencial ainda muito grande de crescimento. E além disso, 80% das nossas pastagens encontram-se em processo de degradação. Na medida que a gente comece a manejar melhor os nossos sistemas e comecemos, né, a recuperar aí essas pastagens, vocês podem ter certeza que nós vamos ter um viés muito grande de alta, podendo em um período aí de médio a longo prazo estarmos em posição de destaque na produção de leite mundial, ou seja, estarmos batendo ali de frente com o que acontece com os Estados Unidos, que hoje em dia é o maior produtor aí de leite mundial. E assim como acontece, né, com o consumo mundial de carne, nós começamos a reparar que realmente tem ocorrido um aumento no consumo de leite ao longo do mundo, principalmente de países em desenvolvimento em relação a países desenvolvidos, o que reflete realmente que o leite, juntamente com a carne, todos aqueles produtos oriundos de proteína animal, são importantes dentro do aspecto nutricional dos habitantes aí ao longo do mundo. Uma outra atividade que merece destaque dentro da atividade agropecuária é a atividade dos rebanhos caprinos e ovinos, né? É interessante que em todos os outros dados vistos anteriormente, a gente se deparava com o Brasil ocupando posição de destaque. Já aqui, na produção de rebanhos de caprinos e ovinos do mundo, isso não acontece. Ou seja, é um setor que nós ainda temos uma condição para poder crescer, né? Nós temos aqui a China ocupando destaque na produção desse setor, com aproximadamente 35,8% do número de animais, seguido pela Índia, seguido pela Austrália, pela Nova Zelândia e pela Turquia. Então, o Brasil está aqui dentro dessa categoria de outros. Então, é uma atividade que nós temos uma capacidade de ter um crescimento ainda muito grande. E ela é uma atividade bem interessante, né? Uma vez que permite a gente poder trabalhar com esses animais em áreas menores do que as que são utilizadas na produção de bovinos. Então, muitas vezes, pode ser que o produtor ele tenha interesse de trabalhar com atividade pecuária, mas a limitação do tamanho da sua propriedade não permita com que ele possa produzir a atividade de bovinocultura ali. Mas ele pode, por exemplo, estar trabalhando com a atividade de produção de pequenos ruminantes, que são a caprina e a ovinocultura. Então, tem sido um segmento que tem crescido muito em nosso país e que tem assumido cada vez mais posição de destaque, com um potencial muito grande aí de crescimento. Bom, vamos falar um pouco aí sobre as nossas pastagens. Como eu falei com vocês, grande parte aí dos nossos sistemas, estima-se que 99% da nossa produção pecuária seja feita em sistemas a pastos, né? Então é um importante componente da produção pecuária dentro do nosso país. Então, como nós já vimos, nós possuímos aí próximo de 160 milhões de hectares com espécies cultivadas e 58 milhões de hectares compostos de espécies nativas. Isso é um aspecto importante. Quando a gente trabalha com pastagem, alguns conceitos são muito interessantes da gente poder estar abordando. Primeiro, que não existe uma forma de alimento que tenha um custo de produção tão baixo quanto as pastagens. Então, como o nosso país ele é um país muito grande em termos de dimensões, né, nós costumamos dizer que o nosso país ele é um país que ele possui dimensões continentais, né? Só quem já andou aí, rodou o nosso país, sabe
o tanto que ele é grande. Muitas vezes, para você poder ir de um estado para o outro, é necessário horas e mais horas, né, de carro. E mesmo indo de avião, dependendo do estado que você vai, você também fica horas e horas dentro do avião. Isso, por exemplo, pode ser constatado em uma viagem do Rio Grande do Sul até o Amazonas, demonstrando realmente que o nosso país é um país que possui dimensões territoriais bastante grandes. Além disso, dele possuir vastas áreas de terras que podem ser utilizadas na produção de pastagens, ele possui outra característica muito importante, que são o quê? Condições de solo e climas favoráveis na produção de pastagens. Né? Nós vivemos num país de clima tropical e, consequentemente, é um país onde nós temos uma oferta muito interessante de luz, de temperatura e de chuva ao longo do ano. Então, permite-se trabalhar praticamente durante todo o ano, em grande parte do nosso país, com a atividade agropecuária. O que já não acontece em outros locais do mundo, onde, por questões climáticas, algumas épocas do ano são inviáveis de poder se trabalhar com atividade agropecuária, né? Principalmente em pastagens, como, por exemplo, em áreas onde o inverno é muito rigoroso. E durante o inverno, aquelas pastagens elas ficam ali debaixo de vastas e vastas camadas de neves. Então, isso faz com que o nosso país ele seja ainda mais competitivo. Agora, nós temos realmente que manejar melhor os nossos sistemas, como nós já constatamos. Um fator que reflete isso diz respeito à taxa de lotação média aí do nosso país. Estima-se que nós temos aí próximo de 1,15 UA por hectare. Para quem não sabe, essa UA ela é a abreviação do que a gente chama unidade animal, né? Essa unidade animal ela equivale a aproximadamente um animal de 450 quilos. Então, por exemplo, se eu tenho em 1 hectare 2 novilhas de 225 quilos, é sinal de que eu tenho 1 UA por hectare, né? Não confundir unidade animal com uma unidade de animal, né? Então, a unidade animal, ela reflete um animal com 450 quilos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma vaca de 450 quilos e uma novilha de 225 quilos em 1 hectare, quer dizer que eu tenho 1,5 UA por hectare. Agora, quando a gente compara essa nossa taxa de lotação das nossas pastagens em relação a outros países, referências aí na produção pecuária, você vai ver que a nossa taxa de lotação ela é muito baixa. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum a gente constatar sistemas onde se trabalha com 6, 7, 8, até 9 unidades animais UAs por hectare, demonstrando mais uma vez que nós precisamos manejar primeiramente melhor as nossas pastagens e manejar melhor os nossos sistemas de produção pecuária. E um dos grandes problemas que nós temos está relacionado a isso, né? O processo conhecido como degradação das pastagens. Lembrando que a degradação das pastagens é um processo evolutivo de perda de vigor, primeiramente, né? As pastagens elas não conseguem se perpetuar, elas não conseguem, após ser pastejadas, se recuperarem, de produtividade, né? Elas começam ao longo do tempo a perder produção e capacidade de recuperação natural, ou seja, elas não conseguem se recuperar naturalmente. Então, esses são dados importantes aí dentro do processo de degradação de pastagem. E quais seriam essas principais causas dentro de um processo, né, de degradação de pastagens? Primeira, o pessoal tem procurado trabalhar com forrageiras,
né, com materiais que não são adaptados à nossa região. É aquela busca da forrageira milagrosa, né? Aquela forrageira que ela consegue se adaptar bem em todas as regiões do Brasil. Essa forrageira milagrosa, gente, ela não existe. O que existe é aquela melhor forrageira, né? Aquela forrageira que se adapta melhor às minhas condições, ao meu sistema de produção. Então, essa busca pela forrageira milagrosa, né, muitas vezes trabalharmos com forrageiras que não são adaptadas ao nosso sistema, tem sido um dos grandes processos aí que tem contribuído no processo de degradação das pastagens. Então, cada vez mais nós temos que procurar trabalhar com aqueles materiais que são adaptados à nossa região, a condições de solo e de clima, para que elas possam, portanto, se adaptarem melhor àquelas condições em que os nossos sistemas são submetidos. Outro aspecto que a gente começa a reparar diz respeito ao quê? A ausência de cobertura vegetal no solo, né? Esse é um aspecto importante. Quando a gente começa a ver a pastagem apresentando falhas, já é um indicativo que aquela pastagem está entrando em processo de degradação. E um outro aspecto é a falta de reposição de nutrientes, adubos, né? De fertilizantes. Muitas vezes a gente esquece que a gente deve tratar as nossas pastagens como uma cultura, né? Então ela necessita que nutrientes sejam repostos para que ela possa se manter produtiva. E lembrando que as pastagens ela tem um conceito ainda mais interessante em relação a outras culturas, né? Nas outras culturas agrícolas, nós não temos um animal em cima daquelas culturas, volta e meia retirando folha, a área foliar daquela pastagem, né? Daquela cultura. E lembrando que a retirada de folhas e de talos, elas são importantes para as pastagens, né? Uma vez que nós já vimos que as folhas elas contribuem bastante no processo de fotossíntese, ou seja, produção de fotoassimilados. O que é isso? São aqueles assimilados, principalmente a glicose, que vão dar energia para que a planta ela possa sobreviver. Então, nós temos que ter muito mais cuidado nas pastagens, uma vez que nós temos um animal ali volta e meia retirando a área foliar daquela área, uma vez que esses animais estão se alimentando, do que com relação a outras culturas agrícolas onde isso não acontece. Por isso é tão importante a gente sempre estar repondo nutrientes para que aquele pasto ele possa se perpetuar. Dois aspectos ainda importantes diz respeito a divisões mal planejadas e pressão de pastejo inadequada, né? Diz muito respeito àquela taxa de lotação. A gente ainda constata o quê? Ou pastos superlotados, onde eles não vão conseguir, né, se perpetuarem com aquela alta carga animal em cima dele, e consequentemente o pasto ele tende a ficar cada vez mais baixo, até que ele apresente aquele aspecto de pasto rapado, onde ele está muito mais sujeito ao processo de erosão. E também uma outra situação que a gente costuma se deparar diz respeito a muita área de pastagem, pastos muito produtivos com uma capacidade, uma carga animal muito baixa. E aí a gente começa a reparar muitos pastos passados, né, velhos e com valor nutricional mais baixo. Então essas divisões mal planejadas relacionadas à pressão de pastejo inadequada também são causas importantes dentro do processo de degradação. E quais são os principais sinais do processo de degradação de nossas pastagens? Diminuição da produção da pastagem. Então, por exemplo, se no ano anterior a nossa pastagem ela estava mais produtiva e esse ano a produção dela esteve mais abaixo, sendo que não teve nenhuma mudança climática diferente de um ano para outro, é sinal
de que a nossa pastagem ela já está começando a entrar em processo de degradação. Diminuição de área do solo coberta pela pastagem, ou seja, a gente começa a visualizar falhas ali dentro daquelas pastagens, o que já nos remete que as nossas pastagens elas começam a estar entrando em degradação. A capacidade de suporte também diminui. Se no ano anterior eu conseguia colocar 5 unidades animais por hectare, esse ano eu estou conseguindo colocar só 3. É sinal que o pasto está menos produtivo. E o outro aspecto diz respeito ao aparecimento de invasoras e também de processos erosivos. Quando você começa a constatar a presença de plantas daninhas em excesso nas pastagens, né, também chamadas de plantas invasoras, e o aparecimento de processos erosivos, né, como solos expostos, processos de erosão relacionado à chuva, principalmente devido ao fato desses solos eles não estarem cobertos, são questões que evidenciam que as nossas pastagens encontram-se em processo de degradação. Então não é muito difícil da gente visualizar esses tipos de situações vistas nessas fotos, né? Solos expostos, muito sujeitos ao problema de erosão, principalmente erosão da chuva, né? Erosão hídrica. Topos de morro também degradados, muito sujeitos a processo de erosão, e solos com excesso de cupinzeiros, excesso de plantas daninhas, de plantas tóxicas para os animais. Então, esses são tipos de pastagens onde é possível nós evidenciarmos que se encontram em processo de degradação. Consequentemente, o que acontece com o ganho de peso, a eficiência dos animais dentro desses tipos de pastagens? Vai diminuir, né? O animal ele tende a passar fome, tende a necessitar, né, portanto, de maior suplementação alimentar. Isso faz com que o custo de produção do sistema aumente e muitas vezes o produtor ele não consegue se sustentar dentro da atividade. Então ele vai quebrar e vai abandonar aquela atividade uma vez que ela não está sendo manejada da maneira correta. Bom, então na nossa primeira aula nós vamos até aqui e já na segunda videoaula nós iremos falar um pouco da vocação florestal brasileira e vamos entrar no assunto mais específico voltado para sistemas de integração lavoura-pecuária. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.